Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é sobre para que serve a tarefa escolar enviada para ser feita em casa. Vamos juntos para uma conversa bastante importante. Olá! Muitas vezes os pais se perguntam para que a escola manda tarefa para casa. Em pleno século XXI, com tantos computadores, tantos tablets, celulares e uma série de outras plataformas de estudo, de pesquisa, de busca de conhecimento, muitas vezes os pais fazem realmente essa pergunta: para que serve uma tarefa de casa? No primeiro momento, é importante que tanto pais quanto educadores entendam que a tarefa de casa deveria ocupar duas posições. A primeira posição seria: a tarefa de casa deveria servir para o aluno fixar um conhecimento, aprofundar um conhecimento, buscar os meandros mais específicos de um conhecimento. Portanto, nesse caso, a escola trabalharia um conteúdo, faria pesquisa com os alunos, desenvolveria atividades coletivas, aprofundaria o possível dentro de uma hora-aula de 50 minutos e faria alguns apontamentos. Mas, para transferir parte dessa responsabilidade, que é a busca pela autonomia, pela autoformação, pelo conhecimento trazido pelo próprio aluno, a escola poderia juntar o trabalho pedagógico do professor mais a busca individual de cada aluno. Então, nesse primeiro caso, a tarefa serviria, ou deveria pelo menos servir, para o aprofundamento e para a prática do conteúdo. Por outro lado, na segunda posição, a tarefa de casa deveria servir como uma preparação para o aluno aprofundar em sala de aula um conteúdo. Como isso aconteceria? O professor quer introduzir um assunto novo, a escola quer desenvolver um assunto novo e ela quer partir do princípio de que o aluno sabe alguma coisa, ou sabe muitas coisas, ou sabe algumas situações a respeito daquele conteúdo. Então, o professor passa uma pesquisa, uma tarefa de casa, para que o aluno possa juntar filmes, fotografias, recortes, textos e todos os outros materiais pertinentes àquela temática e, de posse desses materiais, fazer os primeiros apontamentos. Essa técnica, inclusive, está na teoria do David Ausubel da aprendizagem significativa, quando o aluno, ator principal do conhecimento, faz a busca a partir das percepções dele. Então, nesses dois pontos que eu mostrei até o momento, a escola teria uma parte quando envia uma tarefa de casa para que o aluno possa aprofundar depois de um trabalho prévio da escola. E no segundo ponto, quando a escola dá ao aluno essa autonomia como um exercício, de autoconfiança, de autoestima, para que ele possa buscar e trazer as primeiras dúvidas, os primeiros questionamentos. Só que isso é a nossa situação idealizada. Muitas vezes o que nós observamos se difere muito desses dois apontamentos. E o que nós observamos que se difere disso? Às vezes um professor ou uma escola ou um sistema de ensino não dão conta da quantidade de conteúdos e passa ou retransmite essa responsabilidade para o aluno. Isso é um problema grave. O que isso quer dizer? O professor tem um rol de conteúdos muito grande, pouco tempo para trabalhar, o bimestre, o trimestre ou o semestre apertando cada vez mais, então o professor pensa, dou uma aula aqui, 2 aulas aqui, e o aluno vai ter 3 ou 4 em casa. E isso é quando o professor manda para casa uma tarefa que não será aprofundada em sala de aula, que não será dada pelo professor e que não foi. Pais responsáveis, mães, prestem atenção. Se a escola começa a mandar muitas tarefas que não são exploradas ao voltar para a sala de aula, ou que o aluno não teve nenhuma preparação, preste atenção que essa tarefa não é condizente com a atividade educativa. Segundo ponto, quando a tarefa não condiz, não traz nenhum benefício para o aluno, é quando a quantidade é exagerada.
Ou seja, fazer exercícios em sala de aula, fazer pesquisas, descobertas e levar para casa uma quantidade de tarefa para aprofundar, ok, pertinente. Mas se um aluno chega em casa, sobretudo dos anos iniciais do ensino fundamental, com uma lista de 30, 40, 50 exercícios, ou muitas vezes copiar de um livro um conteúdo que ele já tem no livro, não vejo importância disso. Os pais devem ficar muito atentos a essa prática da quantidade exagerada de tarefas. E o terceiro ponto que eu acho muito grave e extremamente importante a família estar atenta é quando a escola, de alguma maneira, manda tarefa para casa, mas a tarefa não é para o aluno, é para toda a família. Esse ponto é o mais nevrálgico, o mais questionável. Por quê? O aluno, o filho, é que está pertencendo a uma atividade educativa. Que o pai e a mãe precisam acompanhar as tarefas do aluno, isso todo mundo sabe, é pertinente, é legitimado e é justo, ou seja, é moral. No entanto, se a escola envia uma tarefa que o pai precisa fazer recorte, colagem, pesquisa e mostrar para a criança em cada lugar o que tem que ser feito, o pai acaba assumindo parte do trabalho pedagógico que é da escola e ele perde a função paterna ou a função materna. Naquele tempo de convivência muito importante para o aluno, em que a família teria que jantar, almoçar, conversar, dialogar ou ter momentos de lazer, acontece uma função enorme de confluências de conflitos e em pouco tempo pai, mãe e filho estão todos muito confusos, muito estressados e se estabelece uma situação conflituosa que não era da família, mas que a escola enviou para a família. Então nós precisamos lembrar que tarefa da escola que é enviada para o aluno tem que ser executada pelo aluno. O pai deve acompanhar, pode até orientar, mas muitas vezes o pai nem sequer entende o que a escola quer com uma tarefa, portanto ele não tem o que fazer. Pais e mães e educadores, a tarefa de casa é uma importante ferramenta pedagógica, serve como um aprofundamento ou como despertar do interesse do aluno para um conteúdo, mas é preciso tomar cuidado com a quantidade, com a forma que a tarefa é enviada e, sobretudo, com a função que a tarefa chega em casa. No mais, como eu sempre digo, educar é sempre um ato de persistir com delicadeza.